Imagina um país inteiro dividido, um povo que já não sabe mais em quem acreditar, porque o governo da época tinha virado as costas para Deus. O rei Acabe, influenciado pela sua esposa Jezabel, trouxe para Israel um culto que tinha tudo para confundir e enganar qualquer um. Eles começaram a adorar Baal, um deus que prometia controle sobre o fogo, a chuva, a natureza, basicamente, um deus que dava poder e fazia barulho. E para reforçar isso, tinham vários sacerdotes de Baal espalhados, enchendo a cabeça da galera com rituais e gritos desesperados, como se a salvação dependesse de quem gritasse mais alto. Agora pensa, em meio a toda essa bagunça, aparece um homem sozinho, chamado Elias. Ele não era um rei, nem um guerreiro poderoso, era só um profeta, um mensageiro de Deus. Mas com uma missão gigantesca: mostrar para Israel que só existe um Deus verdadeiro, o Deus do céu e da terra. Elias chega para o povo com uma ideia que parecia maluca para a época. Ele desafiou os sacerdotes de Baal para um duelo de poder, um face-a-face que decidiria quem era o verdadeiro Deus. O lugar escolhido foi o Monte Carmelo, um lugar alto, onde todos pudessem ver e entender quem era o Deus real. Imagina a expectativa da galera, reunida ali, de um lado, Elias, sozinho, contra dezenas, talvez centenas, de sacerdotes de Baal, que já estavam confiantes e gritando, fazendo suas danças frenéticas para chamar a atenção do seu Deus. Os sacerdotes começaram seus rituais, gritando e pulando, tentando desesperadamente fazer Baal aparecer, ou pelo menos mostrar algum sinal. Eles cortavam seus corpos com facas, em rituais dolorosos, para chamar a atenção do Deus do fogo. A cena era intensa, quase um ritual frenético de um povo que já não tinha esperança. Enquanto isso, Elias permanecia calmo e tranquilo. Não tinha dança, não tinha gritos, só uma fé gigante no Deus que ele servia. Ele pediu para preparar um altar, e fez algo que parecia até estranho. Mandou encharcar tudo de água, molhando a madeira, a pedra, o sacrifício, para que ninguém pudesse dizer que o fogo veio de alguma coisa que estava seca ou fácil de queimar. E agora pensa comigo, o altar estava tão encharcado que a água começou a escorrer pelo monte, e mesmo assim Elias orou. Ele falou com Deus, pediu que ele mostrasse para todo mundo quem realmente manda no mundo. E aí aconteceu o inesperado, um fogo gigantesco, que desceu do céu como uma chama sobrenatural, consumiu tudo em segundos, a madeira, as pedras, o sacrifício, e até a água que estava ali. A multidão ficou em silêncio, olhando atônita para aquele fogo que ninguém conseguiu explicar. Aquilo não era só fogo comum, era um sinal claro do poder de Deus, uma demonstração de que ele estava vivo, presente, e que nada nem ninguém poderia desafiar seu poder. E sabe o que aconteceu depois? O povo começou a perceber que tinham sido enganados, que aquele Deus chamado Baal não passava de uma mentira. Muitos se ajoelharam, voltaram para Deus, e entenderam que só ele era digno de adoração. Mas a coragem de Elias não era só para mostrar poder, era para chamar o povo de volta para o caminho certo, para lembrar que mesmo quando tudo parece perdido, existe esperança para quem acredita de verdade. Depois daquele fogo impressionante no Monte Carmelo, muita gente pensaria: pronto, agora o profeta vai ser aplaudido, respeitado, e as coisas vão melhorar para ele. Mas a realidade foi bem diferente, e muito mais dura. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, ficou furiosa. Ela não era qualquer pessoa, era poderosa, cruel, e estava determinada a manter o controle através da adoração ao deus Baal. Para ela, o desafio de Elias foi uma humilhação que não poderia ficar sem resposta. Assim que o profeta mostrou que o fogo de Deus queimava tudo no altar, Jezabel fez uma promessa de matar Elias. Imagina o medo que deve ter apertado o peito dele ao saber que a mulher mais poderosa do reino estava atrás dele. E aí começa uma das fases mais difíceis da vida de Elias. Ele não tinha um exército, nem um lugar seguro. Ele fugiu para o deserto, para um lugar completamente isolado, longe de tudo e de todos. Lá, no silêncio e na solidão, Elias sentiu algo que muita gente sente quando as coisas apertam demais: o desânimo. Ele estava cansado, abatido, se sentindo pequeno diante daquele mundo tão grande e tão cheio de inimigos. Ele chegou a pedir para Deus tirar a sua vida, porque parecia que toda a luta tinha sido em vão, e que ele estava sozinho nessa missão. Sabe aquela vontade de desistir que todo mundo já sentiu? Pois é, até Elias, que tinha acabado de fazer um milagre, sentiu isso.
Mas a parte mais bonita dessa história é que Deus não deixou ele sozinho. Quando Elias estava no fundo do poço, Deus mandou um anjo, um mensageiro, para cuidar dele. Esse anjo apareceu, trouxe comida, pão e água, para que ele pudesse se alimentar e recuperar suas forças. Elias comeu, descansou, e voltou a caminhar por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. E ali, nesse monte, no silêncio da montanha, Elias teve um encontro que mudou tudo. Ele esperava ver Deus em um trovão estrondoso, em um fogo poderoso, mas Deus não estava ali. O que Elias encontrou foi uma brisa suave, quase um sussurro, uma voz calma e baixa que o fez perceber que Deus não precisa fazer barulho para estar presente. Foi naquele momento, no silêncio e na simplicidade, que Elias entendeu que mesmo quando tudo parece escuro e sem sentido, Deus está ali, acompanhando cada passo. Essa parte da história nos mostra que não importa o quanto a gente esteja cansado, sozinho ou sem forças, sempre existe um cuidado especial para nos levantar. Depois de fugir para o deserto, passar dias sozinho e quase desistir, Elias continuou sua jornada até o Monte Horebe, um lugar que era conhecido como um monte sagrado, cheio de história e mistério para o povo de Israel. Esse momento foi muito importante porque ali Elias iria aprender uma lição que mudou completamente a forma como ele entendia Deus e a sua missão. Imagina só, Elias estava cansado, abalado, e talvez até com medo do que viria a seguir. Ele estava esperando algo grandioso, um sinal forte, algo que mostrasse o poder de Deus de um jeito bem claro, como no fogo do Monte Carmelo. Talvez ele esperasse um trovão estrondoso, uma tempestade furiosa, ou um fogo que iluminasse tudo. Então, de repente, uma série de coisas aconteceu. Primeiro, um vento muito forte passou pela montanha, levantando pedras e fazendo barulho. Mas Deus não estava naquele vento. Depois, veio um terremoto, que sacudiu o chão e deixou tudo estável. Mas Deus não estava no terremoto. E então, um fogo tomou conta do monte, queimando tudo ao redor. Mas Deus também não estava naquele fogo. Elias ficou ali, parado, talvez até confuso. Ele estava esperando por um espetáculo, uma manifestação poderosa, mas nada disso era Deus. Então, veio o momento mais inesperado, um silêncio. Um silêncio tão calmo e tão suave que quase dava para ouvir o próprio coração batendo. E foi nesse silêncio que Elias ouviu uma voz calma, baixa, quase um sussurro, e foi aí que ele entendeu que Deus não precisava fazer barulho para estar presente. Deus estava ali, no silêncio, no pequeno detalhe, na paz que acalma o coração. Essa experiência ensinou a Elias, e a todos nós, que nem sempre Deus age de maneira óbvia ou espetacular. Muitas vezes, Ele fala com a gente no silêncio, na tranquilidade, na simplicidade do dia a dia. Depois desse encontro, Elias se sentiu renovado, fortalecido, com uma nova coragem para continuar sua missão, mesmo que os desafios ainda fossem grandes. Essa parte da história mostra que, mesmo quando tudo parece confuso ou difícil de entender, Deus está sempre presente, cuidando da gente de um jeito que nem sempre a gente percebe na correria da vida. Depois de tantos desafios, provas de fé e momentos de solidão, Elias viveu um dos acontecimentos mais incríveis que a Bíblia registra. Não é todo dia que a gente ouve falar de alguém que é levado ao céu sem passar pela morte, né? Pois é exatamente isso que aconteceu com ele, e vou te contar tudo com detalhes para você sentir a grandiosidade desse momento. Imagine Elias, já um homem mais velho, cheio de histórias, batalhas e lições, andando pelo caminho junto com seu discípulo, Eliseu. Eles tinham uma relação muito forte. Elias era como um professor, um guia espiritual, e Eliseu era aquele que estava aprendendo a caminhar na mesma fé e na mesma missão. De repente, algo sobrenatural começou a acontecer. Um carro de fogo, uma carruagem feita de chamas, apareceu no céu, puxada por cavalos também de fogo, brilhando como uma tempestade de luz. Essa cena não era só um espetáculo para os olhos, mas um sinal do poder e da glória de Deus. Antes que Eliseu pudesse entender direito o que estava acontecendo, Elias foi levado para o céu, subindo naquele carro de fogo, desaparecendo diante dos seus olhos. Você imagina o quanto isso deve ter sido impactante para Eliseu, ver seu mestre, seu amigo, sendo levado assim, numa cena que parecia saída de um sonho ou de um filme épico. Mas por que Elias foi levado dessa forma? O que isso significa? Naquela época, morrer era o destino natural de todo mundo. Mas Elias foi uma exceção,
um sinal vivo de que Deus pode fazer coisas que desafiam a lógica humana. Essa ascensão mostra que a fé verdadeira, a missão cumprida com coragem e fidelidade, pode ser recompensada de um jeito extraordinário. Além disso, Elias é um símbolo de esperança para todos que enfrentam dificuldades. Ele mostra que, mesmo nas maiores batalhas, Deus está no controle e que um dia, quem persevera na fé pode esperar uma recompensa incrível. E essa cena também tem uma continuação, porque Eliseu, ao ver seu mestre ser levado, pega as vestes dele que caíram no chão, e continua a missão com uma fé renovada. Isso nos ensina que o legado da fé e da coragem não morre com uma pessoa, mas continua através daqueles que acreditam e lutam. A história de Elias não é só um relato antigo, é um exemplo poderoso que ainda hoje fala com a gente. Ele mostrou como é possível, mesmo diante de grandes dificuldades, manter a fé firme e a coragem para enfrentar o que vier. Primeiro, Elias nos ensina que acreditar em algo maior pode transformar a nossa vida. Ele enfrentou reis, sacerdotes, multidões, mas nunca perdeu a confiança no Deus verdadeiro. Isso é importante porque na nossa vida também aparecem momentos difíceis, em que tudo parece estar contra a gente, o trabalho que não vai bem, problemas na família, aquele medo de não dar conta. E é aí que a fé faz a diferença, porque ela dá força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Além disso, Elias mostra que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Quando ele desafiou os sacerdotes de Baal, ele estava cercado de gente que podia fazer mal a ele, mas ele não recuou. Isso nos inspira a enfrentar nossos próprios monstros, sejam eles problemas, dúvidas ou inseguranças. Outro ponto importante é que Elias também teve momentos de fraqueza e dúvida, quando fugiu para o deserto e pediu para Deus tirar sua vida. Isso é fundamental porque mostra que até os mais fortes às vezes se sentem cansados e sozinhos, e tudo bem. O que importa é não desistir, é buscar ajuda, é encontrar forças para continuar. E, finalmente, o legado de Elias está na forma como ele inspirou outros a continuar a missão dele. Eliseu pegou as vestes dele e seguiu adiante, mostrando que a fé não termina com uma pessoa, mas é passada adiante, construindo um futuro melhor. Então, o que podemos levar para a nossa vida? Que a fé verdadeira nos ajuda a enxergar além dos problemas. Que a coragem é para todos que decidem não desistir. Que o silêncio de Deus pode ser um momento de aprendizado e força. E que, no fim das contas, somos todos parte de uma história maior, onde cada um pode fazer a diferença. E aí, gostou de conhecer a história de Elias? Um homem que enfrentou reis e sacerdotes, que quase desistiu, mas que nunca perdeu a fé e acabou sendo levado ao céu de um jeito que ninguém jamais esqueceu. Essa história é muito mais do que um relato antigo, ela é uma lição para a gente hoje. Quando a vida apertar, quando parecer que tudo está contra você, lembre do Elias. Lembre da coragem dele, da fé inabalável, e do momento em que ele ouviu a voz de Deus no silêncio. Fica ligado porque a vida não é feita só de fogo e trovão. Às vezes, Deus fala no silêncio, na calma, e é aí que a gente encontra força para continuar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like para ajudar o canal a crescer e poder trazer mais histórias incríveis como essa. E não esquece de se inscrever para não perder nada do que vem por aí. Agora, na tela, está aparecendo um vídeo que eu preparei especialmente para você, cheio de histórias que vão mexer com a sua cabeça e coração. Clica aí para continuar essa jornada com a gente. Valeu demais pela companhia, até o próximo vídeo.